E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo. Hoje eu queria falar sobre Notcry. Eu tô gravando aqui na primeira semana da 5.8, tá? Então eu quero deixar já bem claro isso. Esse vídeo é pra estar saindo no mês de agosto, então assim, eu acho que não vai ter saído ainda, né? A região nova. De qualquer forma, qual que é o lance aqui? O lance é que eu queria falar um pouco sobre os vazamentos, o que foi anunciado e etc. Bom, eu não vou fazer puzzle, eu não vou resolver nada aqui, eu vou só sair correndo mesmo. Pra explorar, na verdade eu não gosto do deserto de explorar, mas é uma área que eu consigo sair correndo assim sem me preocupar, então por isso que eu vim pra cá mesmo. Mas é o seguinte, o teaser de Notcry mostrando os personagens, ele trouxe pra gente diversos designs novos, extremamente interessantes. E aí, pelo que a gente já tem de informação, com relação aos lances de reações lunares, etc., eu queria falar sobre os personagens que eu gostei. Os que eu gostei foram a Launa, não sei, esqueci o nome, a Nicole, a Alice, o Varka, a Nefer, a Jarroda, o Varka eu já falei, né? A Jarroda, o Durin, e a Columbina, claro, a Sandrome também eu gostei. Então, assim, são muitos personagens. Eu ouvi dizer já que a Jarroda é 4 estrelas, a Nefer talvez. Então, assim, dá uma ajudada. Pra tiro mesmo, eu não sei. O Flins, eu não achei ruim, mas eu também não gostei tanto assim. O assassino do fato vai vir atrás de mim, quer ver? De qualquer forma, eu não sei como é que eu vou fazer com meus tiros ainda. Eu tô esperando ver como é que a confirmação das ordens e tal. No dia de hoje eu estou com 92 tiros. Não é pouco, também não é muito. Esse bicho vai me atacar, quer ver? Ó, acho que eu desviei a tempo. De qualquer forma, exatamente mais ou menos esse esquema. O design dos personagens eu gostei. O que eu posso esperar da história? Eu acho que vai girar em torno das deusas da lua. Isso é meio óbvio, eu sei. Mas é porque, tipo assim, a gente meio que não sabe o que é a Columbina. Sabe? Eu acho isso interessante. Porque é uma personagem que a gente já tinha conhecimento dela, ó. Há cotas e cotas atrás. E agora, simplesmente, ela é uma personagem mega importante para uma região nova. Eu vi muita gente discutindo que Notcry é uma região enrolada. Sim, é um tapa-buraco. Porque a Rui demorou muito para poder desenvolver certas partes e agora ela tem que corrigir isso. Mas eu não vejo isso como uma forma ruim. Porque se ela vai estender para conseguir fazer isso, que se ela fizer uma extensão bem feita, então eu tô tranquilo com isso, sabe? Eu não acho que vai ser ruim nesse quesito, sabe? Então assim, eu acho que, é igual eu falei, tipo, se a expansão for bem feita, pode até ter uma barriga aqui, uma ali, mas se for uma barriga divertida de se fazer, pelo menos, aí tudo bem, sabe? Aí eu não tenho nenhum problema com isso, nenhum BO, nenhuma reclamação, sabe? Agora, se for pra ser aquelas barrigas arrastadas, que nem missão em Anforeus, como fazer colisão em Anforeus, nossa senhora, não, aí também não, aí tudo tem um limite, sabe? E aí entra essa questão que eu tô falando, sabe? Então, tipo assim, a minha expectativa para o Notcry, no quesito história de mundo, eu tô com uma expectativa alta. Para história interna, igual foi a Guerra de Natlan e tal, eu particularmente não tô com muita expectativa, porque eu acho que vai. Eles não vão focar tanto aqui para poder preparar pra Sneasnaya, mas eu posso estar errado, tá? Para personagens, como a gente não tem muita informação, a Lauma, eu acho que ela vai ser boa pra Bloom, né? Já dizem os vazamentos. Então eu vou pegar ela por causa da Nilou. E aí eu vou fazer um time tipo Nilou, Lauma, Nahida e não sei, Kokomi, Yao Yao, não sei. Eu vou ver como é que eu vou arrumar. E aí, qual que é a minha ideia? A minha ideia é usar isso, né? A lâmina, o Duri, Pyro, é dito. Então, assim, pode ser DPS, sub DPS, não sei, não me interessa. Eu gostei do boneco. O Varka, Anemo, né, dá pra ver lá. Gostei também, porque eu não tenho um DPS Anemo muito consistente hoje em dia, por conta do Scaramouche ser meio capenga, né? Então acho que o Varka pode ajudar muito, com a Faruzan, inclusive. Então Faruzan, Varka, pode ser interessante se o Varka for DPS de infusão, aí igual a Shaska. Então assim, pode ser que seja outra veia a dele, pode ser um outro rolê também, não dá pra ter certeza. Alice e Nicole eu não faço ideia. A Alice é Pyro, mas a Nicole eu não sei. E tipo assim, independente do que elas forem, eu achei o design das duas lindo. E eu vou querer as duas. Com relação à Columbina, eu vou pegar, com certeza.
Mesmo se aquele design que foi mostrado dela não for o jogável, não interessa. A Sandrome, eu também gostei do design dela. Aquele lance, a teoria dela ser a Mary Ann e tal, eu acho isso um papo interessante. Acho uma teoria boa. Eu gostaria de ver a história dela. Se isso for verdade, a história dela vai ter um desenvolvimento muito foda. E aí é isso que eu quero ver, sabe? Como ele vai ser feito, como que eles vão arrumar isso direitinho, sabe? Então, esses são pequenos detalhes que eu tenho muito interesse em saber como é que eles vão ligar, sabe? Ao mesmo tempo que eles têm que tornar a Lore das Luas interessante. Porque como eles fizeram a Lore das Luas ser um bagulho mais de arquivo aqui, arquivo ali, muita gente não tem muito conhecimento dessa lore. E eu quero ver essa lore ser bem apresentada pro povão. Que nem as sombras foram naquele teaser e etc. Inclusive aquelas as sombras, Ronova, Staroth, e depois a Gold com a Anaberius, tá? Essa é a minha sequência. E por último as Asmodei, não porque o design dela seja feio, mas eu particularmente não achei tudo isso, sabe? Eu acho ele meio meh, inclusive eu acho que vai errar essa ult da Mavuika. Não errei não. E aí, é nessa pegada mais ou menos que eu tenho com aquele trailer lá dos personagens. Eu já falei da história, o mapa. O mapa, por conta daquele lance de caça selvagem e tal, eu acho que vai ser um clima meio arisco, por assim dizer. É como se, por exemplo, em Natlan, a gente tivesse uma parte que foi realmente dominada pelo abismo. Por exemplo, sei lá, aqui foi dominado pelo abismo. Então eles vão ter que ficar fazendo, monitorando os arredores da ilha para evitar que os bichos do abismo saiam. Aqui ia ser ou fechado ou extremamente vigiado, entendeu? Então esses detalhes assim, eu acho que vai ter um esquema mais ou menos desse com relação ao lance da caça voraz, eu acho, que é o povo lá meio dominado pelo abismo. Então essas questões, eu acho que eles vão vai gerar muito em torno disso, sabe? Então, assim, vai ter território mais hostil, vai ter território mais permissivo, por assim dizer. E aí é aquilo. Exploração eu não sei. Por se tratar de uma região perto, meio que agregada a Nordcry, eu acho complicado dizer alguma coisa. Porque é aquilo, tipo assim, ao mesmo tempo que pode ser interessante, porque Nordcry é para ser gelado, eu acho que pode ser uma região que seja à beira do gelado. Que nem, por exemplo, aqui é à beira do deserto. Então aqui tem vegetação, mas é uma vegetação mais seca. Tem uns rochedos também, entendeu? É mais ou menos essa pegada. Igual, por exemplo, cadê? O povo das termas. Aqui, tá vendo? Aí aqui já deixou de ser uma área mais úmida, né? Mas, não é pluvial não, mas tipo assim, eu esqueci a palavra. É uma área mais alagada, não. É mais hidratada também, não. Mas deu pra entender, sabe? Então eu gosto de ver essa distinção, sabe? E eu acho que pode ter uma coisa dessas. Tipo assim, uma fronteira pra Snezhnaya também, por exemplo. Como um paredão ou algo assim, sabe? Eu acho que pode ser interessante. A gente não consegue passar. Seja lá Deus por quê, mas né, tem as suas razões, suas explicações aqui e ali, sabe? Eu acho que seria interessante se for bem feito essa questão, sabe? Inclusive eu esqueci de fazer minhas diárias. Tô procurando o balão de XP pra fazer aqui. Entendeu? Então, tipo assim, é mais ou menos essa ideia, sabe? Com relação à mecânica de reação lunar, eu gostei. Eu não vou ser hipócrita. Eu acho que vai ser bom. Porque existem reações. É porque, tipo assim, em Nathan, a gente tem personagens que têm o seu potencial. Porém, os buffers, os suportes, eles giram em torno de os suportes mais gerais, por assim dizer. Então, por exemplo, Yansan, a Citrali nem tanto, mas ó, a Yansan, a Shilonen, que são dois suportes de Natlan que são muito versáteis, essa é a palavra. Enquanto os DPS, eles já são mais brutos da sua maneira. Então, por exemplo, a Vareza, ela pode ser usada com eletricamente carregado, pode ser usado com sobrecarga, pode ser usada com redemoinho. Você pode só fazer ela bater pra caramba também, é uma possibilidade, sabe? Então, assim, ela é uma DPS bruto eletro, ela é uma DPS bruto pyro, ele é uma DPS bruto dendro, ela é uma DPS bruto de hidro. Ela é meio complicada porque ela usa a Nemo, mas ela também tem a infusão dos tiros, então é mais ou menos. Agora, os outros personagens mais situacionais é complicado. Por exemplo, o Ifa, que é baseado numa reação muito específica, e aí é aquela questão. A Citrali é uma boa suporte. Ela não é tão versátil quanto essas duas, né? Mas a Citrali, ela tem um shield, ela tem um buff dela, ela tem o lance de melhorar Vapo. Vapo não, Melt. Tanto Melt quanto congelamento, eu acho. Não, congelamento não, mas ela melhora Melt. Não é? Acho que é isso mesmo. Cadê? Talentos. Aqui ó, ela tem negócio com Melt. Então assim,
É interessante, ela é feita pra rodar com a Malvuik e outros DPS Spyros que se sentir à vontade pra usar. Então, assim, ela não deixa de ser versátil, mas ela é menos versátil que essas duas, sabe? Então, assim, no geral, eu acho particularmente legal o jeito que eles fizeram, esses DPS mais brutos e tal. Porém, a gente precisa de um foco em reação, né? Porque o jogo, ele tem uns... ele gira em torno disso. Tanto que quando eles lançam os personagens de suporte pra reação, é o 880. O IFA é o 8. A Chevreuze é o 80. Cadê a Chevreuze? Aqui, ó. A Chevreuze é o 80, entendeu? Então, tipo assim, por conta desse meio termo, a Shinobu é o 80. Agora, igual, por exemplo, o Freminet é o 8, entendeu? Então, por causa dessas questões, eu acho que tem que saber fazer. E eu acho que mesmo o suporte mais fraco de Nordcry, da região nova, ela vai ter... Ela não, ele, né? Eles, no caso. Vão ter aplicação. Porque, igual, por exemplo, olha a Inefa. A Inefa, ela traz o eletricamente carregado lunar, que é eletrohidro, né? E ainda assim, ela traz consigo o lance de que... Deixa eu usar essa ult da... Meu Deus, peraí, desce aí, fia. Não, aqui, pronto. Ela traz consigo essa mecânica nova. Então, assim, considerando todas as reações que a gente tem no jogo, assim, o leque de possibilidades é gigantesco. Mas, assim, gigantesco. Deixa eu só pegar aqui rapidão a roda de elementos. Cadê? Ressonância elemental. Tá vendo? Então, por exemplo, a Inefa já trabalha com essas duas aqui, ó. Cadê? Hidro e eletro. Eu sei que o Flins, ele é eletro. Então, ele pode trabalhar especificamente com qualquer reação que faça com eletro, eletricamente carregado, redemoinho eletro, eletricamente carregado não, sobrecarga, eletricamente carregado, eu esqueci o nome de eletro com dendro, mas você entendeu, cryo e eletro acho que não mistura, mas gel gera cristalização, mas vocês entenderam, então eu acho que o Flins, dessa reação com o eletro, ele vai pegar vai buffar muito ela. Agora eu não sei se ele vai ser mais geral ou menos. Agora a Launa, eu esqueci o nome da boneca. Eu sei que tá num desses dois aí. Eu sei que ela é dendro, só que ela é feita para reação de Bloom, né? Então assim, ela já pega esse nicho aqui, é dela. O Flings eu não sei se é esse aqui, se é esse aqui, se é esse aqui, entendeu? Porque a Inefa já é isso aqui. Então assim, né? Não sei. Mas a Inefa é suporte, né? Aí igual, por exemplo, o Varka é a Nemo. O Varka, ele vai fazer o quê? Redemoinho com os elementos? Ou não? Aí ele faz redemoinho com a Cryo também, né? Mas deu pra entender. Entendeu? Então, tipo assim, será que ele vai possibilitar redemoinho com o Dendro? Talvez, não sei. Igual no teatro surgiu o Cryo com o Dendro, que foi muito maneiro. Então, assim, eu acho que cada personagem ali vai ter sua própria reação. Que nem o Durin pode ser focado em Vapo, já que já tem esse tralha pra Melt. Pode ser que o Durin seja focado em Burgeon. E aí o time de Burgeon seria o Kinich, a Emily, a Mavuik e o Durin, talvez. Não sei. Entendeu? Então, tipo assim, nessa pegada. Outro personagem que a gente já tem informação. A Aino é Hidro. A Aino, eu não lembro o kit dela. Na verdade, ele vazou tem pouco tempo. Mas assim, a Aino, ela pode ser uma boa suporte pra, sei lá, Vapo. Pode ser uma boa suporte pra Bloom. Eu não sei. Agora, a questão aqui é a Columbina. A Columbina tem rumores que dizem que ela é Hidro. Porque aí ela consegue fazer reação com praticamente qualquer coisa. Vapo, redemoinho, eletricamente carregado, Bloom, aí aqui congelamento e aqui cristalização, ou seja, hidro reage com todo mundo. E a Columbina pode ser a chave para essas múltiplas reações de lunar, né? Assim, eu não acho que seja impossível, ao mesmo tempo que eu acho que é uma questão que ela vai ser meio que difícil de se lidar, porque ela vai ser uma personagem essencial. E aí depende se você vai querer investir muito nela ou não. E até porque a gente também não sabe se os personagens vão ser dependentes dela, ou ela vai ser dependente dos personagens, ou ninguém é dependente de ninguém, sabe? Então, como eu não tenho muita essa informação ainda, é meio difícil de ficar falando, sabe? O que eu quero dizer com isso? Tipo assim, eu quero falar no sentido de, tipo assim, às vezes, eu não tenho nem eletro aqui, né? Eu usei esse Chevreuze pra só ficar tirando onda mesmo. Mas de qualquer forma, o que eu quero dizer? A Columbina, sendo hidro para fazer diversas reações, ela permite com que você consiga usar todas as reações lunares na teoria, né? Aí a questão, ela só vai conseguir usar reações lunares engatilhadas por personagens que podem usar reação lunar, ou qualquer uma. Porque aí, por exemplo, eu posso usar a minha Vareza com a Columbina, fazer o eletricamente carregado lunar, mesmo só tendo a Columbina da região nova.
Entendeu? Então, tipo assim, são questionamentos que levam essa consideração. Então, assim, o elemento hidro vai ser a chave para essa região nova, para essa mecânica nova, sabe? E eu tô até bem empolgado para ver como é que eles vão fazer, como é que eles vão adaptar essa questão, sabe? Então, assim, é realmente uma questão, assim, bem interessante de se parar para pensar. Então, por exemplo, às vezes também pode ser a chance deles introduzirem, entre muitas aspas, novas reações ou novas utilidades para reações já existentes, sabe? Que nem, por exemplo, lá vamos nós para a roda de ressonância de novo. Aqui, por exemplo, aqui até que já tem um nichozinho com a Chevreus e tal, beleza. Aí aqui, por exemplo, pode ser que tenhamos um super demoinho com algum personagem anemo além do Varka, por exemplo. Um super Bloom com a Launa, não sei. Talvez a Dendro com congelamento permita isso. Talvez Dendro com gel, de alguma forma, alguma coisa a ver com, sei lá, terremoto, um bagulho assim. Talvez alguma coisa com cristalização, tipo uma super cristalização, ou algo mais derivado disso. Sei lá, quando você pega o cristal do chão, você ganha algum buff específico baseado no elemento que foi feito aquele cristal. Uns esquemas assim, sabe? Porque aí dessa forma você consegue fazer meio que compensar, por assim dizer, sabe? E aí vai adaptando essas questões aqui, ali, acolá. E dessa forma você vai criando, né? Essas novas possibilidades, essas diversas novas possibilidades, né? Por assim dizer. Aí que agora as criaturas do abismo. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é uma questão que pode ser trazida. Eu acho que é uma questão que... Meu Deus, minha filha, larga isso aqui. Nossa, deu uma bugada violenta ali, né? Até eu fiquei em silêncio pra ver o que ia acontecer. De qualquer forma, deu pra entender o que eu quero dizer mais ou menos. Outra expectativa que eu tô com relação a isso é o desenvolvimento de outros personagens. Sabe? Não só os de próprio, da própria região. Porque, igual, por exemplo, tem aquele lance do Venti ter relação com a Staroth, que não é bem explicado. E Mondstadt meio que ficou pra lá, então não sei. Apesar de que o Vark e a Alice são de lá, então pode ser que isso tenha alguma coisa a ver com isso. O Durin também, então é mais complicado. Pode ser que Mondstadt tenha mais destaque nessa versão. Nessa versão não, com essa região. Não como se a gente não tivesse alguma região que tivesse relação muito com a outra, né? Porque a gente nunca teve, então assim, não sei. Mas é uma coisa que dá pra se pensar nessa questão. Eu não vou usar aqueles 83 de resina, eu vou guardar pra amanhã. Porque aí eu já conto com a diária também. Querendo ou não, já ajuda. Mas é mais ou menos essa pegada que eu queria chegar. Essas são minhas expectativas, minhas opiniões, minhas esperanças para a próxima região. Muito obrigado que assistiu até aqui. Se puder deixar um like, o vídeo ajuda muito. Se puder deixar um like, já ajuda. Se puder se inscrever, ajuda mais ainda. E é isso, pessoal. Valeu, falou e até a próxima.